Antes da luz, havia o vazio. Um silêncio tão profundo que o próprio tempo se recusava a nascer. Não havia estrelas, não havia escuridão, não havia nada. E então, sem aviso, a primeira vontade se manifestou. Uma força sem nome, sem forma e sem início. Chamamos de Deus, mas o nome é apenas uma tentativa fraca de entender o incompreensível. Haja luz, foi o que ecoou, e o vazio respondeu com um clarão que rasgou a eternidade. Foi ali que o tempo começou a respirar. O espaço se curvou diante da ordem. O caos foi domado, mas nunca destruído. Do pó das palavras divinas surgiram os alicerces do universo. Planetas, estrelas, dimensões, tudo se formava em sincronia, como uma sinfonia tocada por mãos invisíveis. Mas havia um segredo por trás dessa criação, um propósito oculto. Enquanto o universo florescia, o Criador arquitetava algo além da matéria, algo vivo, algo eterno. Assim nasceram os primeiros seres conscientes, os anjos, feitos de luz pura, criados para assistir, proteger e guardar. Mas o que exatamente eles deveriam guardar? A resposta está no segredo que foi selado antes mesmo de o homem existir. A terra foi moldada com delicadeza, como se fosse uma obra de arte viva. Oceanos se formaram como respiração líquida do Criador. Montanhas ergueram-se como ossos de um corpo colossal. O céu foi estendido como um véu azul, um manto entre o divino e o terreno. Mas entre tudo o que foi criado, havia um projeto especial, um recipiente para a centelha divina. Do pó da terra e do sopro eterno, nasceu o homem, Adão. Mas o que poucos sabem é que os anjos observaram esse momento com inquietação. Eles haviam sido os primeiros, feitos de luz, perfeitos e eternos. Agora, viam uma criatura frágil, feita de barro e carne, recebendo algo que nem eles possuíam: o livre-arbítrio. O homem não foi apenas criado para viver, foi criado para escolher, para amar ou para se rebelar. E esse dom, esse direito, acendeu a primeira faísca da discórdia entre os céus. Dizem que quando o Criador soprou vida em Adão, o céu se calou e houve um anjo que não se curvou. "Por que me pedes que me curve diante do barro?", teria dito ele. "Eu fui feito da chama eterna, ele da sujeira." Esse anjo era Lúcifer. E naquele instante, o paraíso rachou pela primeira vez. Mas antes da guerra, antes da queda, veio o Éden. O jardim do Éden não era apenas um paraíso, era uma prisão dourada, um santuário perfeito construído com propósito. Lá, tudo era harmonia, nenhuma dor, nenhum medo, mas também nenhuma consciência do mal. Adão e Eva caminhavam entre árvores que sussurravam segredos antigos, conversavam com o vento e viam o Criador como uma presença constante que o cercava como uma brisa morna ao entardecer. No centro do jardim, duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. A ordem era clara: de tudo podem comer, menos deste fruto, pois no dia em que dele provarem, morrerão. Mas por quê? Por que criar algo proibido dentro do paraíso? Por que oferecer a escolha se a obediência era esperada? A resposta talvez esteja no que esse fruto realmente representava: conhecimento, consciência, liberdade total. Não era sobre uma maçã, era sobre o despertar. Comer o fruto não trouxe pecado, trouxe consciência. Eles passaram a ver, a pensar, a questionar. E os anjos sabiam disso. Alguns acreditam que a serpente no jardim não era apenas Satanás disfarçado, mas um mensageiro de verdades esquecidas. Alguém que não queria ver a humanidade presa em ignorância eterna. Se comerem do fruto, serão como deuses. Essa foi a promessa. E por um instante, Eva hesitou, mas a verdade, a vontade de saber, foi mais forte que o medo. E então,
O mundo mudou.